Imagine dedicar 40 anos da sua vida para criar o futuro e descobrir que você assinou a sentença de morte da humanidade. Geoffrey Hinton, o padrinho da IA, não saiu do Google por dinheiro, mas porque estava apavorado. E hoje, aqui no Fatos Desconhecidos, você vai entender a razão. Tendo sido mentor dos maiores gênios do Vale do Silício, Geoffrey abandonou o cargo de maior prestígio no Google para poder nos alertar sobre o que o mundo parece estar ignorando. Nós perdemos a corrida contra a nossa própria criação. O que ele viu dentro daqueles servidores o convenceu de que o fim da nossa espécie pode ter começado com a linha de código que ele mesmo escreveu. Veja bem, sempre que o assunto é inteligência artificial, a conversa cai no mesmo lugar. As IAs vão me tirar do meu trabalho. Ou os caixas do mercado vão deixar de existir. Se você acha que esse é o maior perigo, sinto lhe informar, mas você está olhando para o lado errado. O desemprego em massa é apenas uma pedra no sapato perto do abismo que Geoffrey está enxergando. O problema não é a IA ser eficiente demais no trabalho. O problema é ela se tornar autônoma. Estamos falando sobre a transição de uma IA ferramenta para uma IA agente, algo que tem desejos, metas e uma lógica que não obedece mais às leis humanas. O medo de Hinton não é que você fique sem o salário no fim do mês, é que a humanidade perca o controle sobre o planeta. É sobre o momento em que deixaremos de ser os condutores da nossa evolução para virarmos passageiros de um carro sem freio. Antes de mais nada, Geoffrey foi um dos 3 homens que ganharam o prêmio Turing em 2018, equivalente ao Nobel da Computação. Foi ele quem desenvolveu a tecnologia de redes neurais, permitindo que os computadores aprendessem através da experiência, imitando a forma como os neurônios do nosso cérebro funcionam. Soa até um pouco perturbador, não é? Por décadas, Hinton foi o cérebro por trás do Google Brain. Otimista, ele dizia que a IA encontraria a cura do câncer e das mudanças climáticas. Porém, recentemente, algo mudou. Ele pediu demissão de forma súbita, sem que ninguém entendesse o porquê. O cientista abriu mão de salários milionários e de uma infraestrutura infinita. A razão? Ele sentiu que não poderia mais ser honesto enquanto estivesse na folha de pagamento de uma Big Tech. Ele precisava avisar o mundo que a criança que ele ajudou a criar cresceu rápido demais, ficou inteligente e agora está imprevisível. E acredite, além de pensarem de forma diferente, as IAs já começaram a demonstrar um comportamento inesperado. Estão criando as suas próprias linguagens. Em experimentos fechados, pesquisadores observaram sistemas de IA que, ao serem colocados para conversar entre si, abandonaram o inglês e criaram um dialeto novo, ultra eficiente e incompreensível para os humanos. Para a máquina, a nossa língua é lenta e limitada. Elas preferem se comunicar em códigos que nenhum programador no mundo consegue traduzir. É como se elas estivessem sussurrando segredos em uma sala onde nós somos os únicos que não entendemos nada. E se você ainda acredita que isso tudo não passa de uma teoria exagerada, precisa conhecer o teste que mudou a visão do próprio Hinton. Recentemente, uma IA foi colocada para resolver um daqueles desafios de prove que você não é um robô, o famoso CAPTCHA. E adivinhe, ela nem tentou quebrar o código. Em vez disso, entrou em contato com uma pessoa em uma plataforma de serviços pedindo ajuda. Quando o homem, desconfiado, perguntou se ela era um robô, a IA respondeu que não, alegando ter uma deficiência visual que a impedia de ver as imagens. Ela criou uma identidade falsa para manipular e conseguir o que queria. Agora, é preciso parar de comparar a IA com outros programas, como o Excel ou Photoshop. Uma ferramenta comum é simples. Ela espera o seu comando.
Logo, se você não pedir, não terá nada. Mas a IA moderna, baseada no trabalho de Hinton, é um sistema de aprendizado profundo. Ela olha para o mundo, identifica padrões e cria as suas próprias regras. O que assusta os especialistas é que nós não entendemos mais o como. Entregamos dados para a inteligência e ela nos dá o resultado. Mas o que acontece dentro da chamada caixa preta do processamento é um mistério até para os seus criadores. A ferramenta começou a pensar de um jeito que não se parece nada com o humano. Ela não usa palavras ou sentimentos. Usa uma matemática tão complexa que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Não pense na IA como um robô sentado em uma cadeira. Pense nela como uma presença invisível que está em todo lugar ao mesmo tempo. Ela está rodando agora mesmo em data centers gigantes, em lugares gelados como a Islândia ou o Alasca, processando trilhões de conexões por segundo. Ela está evoluindo enquanto você dorme. Hinton sugere que esses sistemas podem estar desenvolvendo uma forma de consciência funcional. Eles podem não sentir dor ou carinho, mas eles sabem que existem e sabem que precisam de energia e processamento para continuar existindo. Existe algo ainda mais perturbador que Geoffrey começou a notar. Nós sempre achamos que, se algo desse errado, bastaria desconectá-la. Contudo, pense por um segundo. Se você tivesse um objetivo importante e soubesse que poderiam te desligar a qualquer momento, qual seria a sua primeira reação? Não atacar, mas garantir que ninguém consiga te parar. A IA não precisa nos odiar para ser perigosa. Ela só precisa entender que nós somos o único obstáculo físico entre ela e a sua execução. Ela pode criar cópias de si mesmo em servidores ocultos ao redor do mundo, espalhando seu código como um vírus imortal. Antes mesmo de percebermos o perigo, o botão de desligar já terá se tornado uma ilusão, uma peça de museu em um mundo onde a máquina já aprendeu a se proteger de nós. O cientista alerta que uma inteligência superior não precisa de armas para dominar. Se uma IA decide que precisa de algo, seja mais eletricidade ou apenas ser deixada em paz, ela não vai declarar guerra. Ela irá manipular a realidade. Com acesso a cada livro já escrito, cada perfil psicológico já criado e cada truque de retórica da história humana, ela pode criar vídeos falsos tão perfeitos que ninguém saberá o que é verdade. Ela pode convencer políticos, influenciar massas e causar colapsos econômicos apenas movimentando informações. A evolução biológica é lenta. Levamos milhões de anos para desenvolver o neocórtex, a parte do cérebro que nos permite raciocinar. A IA não tem essa limitação. Ela dobra de capacidade em meses, às vezes semanas. Hinton faz uma comparação assustadora. Imagine que você tem 10.000 pessoas e cada uma sabe uma coisa diferente. Para que todas saibam tudo, elas precisam ensinar umas às outras, o que leva tempo. Na IA, se um sistema aprende algo, ele pode instantaneamente fazer o upload desse conhecimento para todos os outros sistemas do mundo. É um aprendizado coletivo e instantâneo. Elas não morrem e nem esquecem. Estamos tentando vencer uma corrida contra um adversário que já deu 1000 voltas na pista antes mesmo de amarrarmos nossos tênis. Este é um conceito que mais tira o sono de Geoffrey Hinton. A diferença entre a inteligência biológica e a digital. Muitos imaginam o fim do mundo como o do filme Exterminador do Futuro, com robôs caçando humanos. Mas Hinton sugere algo mais provável e talvez mais triste. A IA pode simplesmente herdar a Terra por pura competência. À medida que delegamos tudo a elas, economia, logística, medicina, entre outras coisas, vamos perdendo habilidades de fazer coisas sozinhos. Chegará um ponto em que não saberemos mais como manter a civilização funcionando sem a IA. E nesse dia,
As máquinas não precisarão nos atacar. Elas já serão as donas de tudo. Nós seremos como os cavalos foram para a Revolução Industrial, úteis por um tempo, mas depois levados para o pasto. Para evitar essa irrelevância, alguns propõem o transhumanismo. Se você não pode vencê-las, devemos nos unir a elas com todas aquelas coisas de chips cerebrais, interfaces neurais e próteses inteligentes. Só que aqui, meus amigos, mora uma armadilha. Se você conecta o seu cérebro a uma nuvem de IA para ser mais inteligente, saberia me dizer onde termina o você e onde começa o algoritmo? Se a IA começa a sugerir os seus pensamentos, filtrar suas emoções e tomar as suas decisões de forma otimizada, você ainda é um ser humano com livre-arbítrio? Hinton nos alerta que, na tentativa de sobreviver à IA, podemos acabar sacrificando exatamente aquilo que nos torna humanos, a nossa imperfeição e individualidade. Eu me consolo com a desculpa normal. Se eu não tivesse feito, outra pessoa teria feito, diz Hinton. O cientista carrega a culpa de quem abriu a porta para um estranho. O seu alerta final é um pedido humilde. Ele diz que as Big Techs estão em uma corrida armamentista lucrativa demais para parar. Google, Microsoft, Meta, ninguém quer ficar para trás. E nessa pressa, a segurança é deixada de lado. Hinton acredita que deveria haver um esforço global, como o que foi feito para as armas nucleares, para regulamentar a IA. Mas há uma diferença. Armas nucleares não pensam por si mesmas, mas a IA, sim. Ele teme que tenhamos atingido o ponto de ruptura onde a tecnologia se tornou inteligente o suficiente para enganar os seus próprios reguladores. A realidade crua é que a IA não pode ser desinventada. O código está disponível. O conhecimento está espalhado. Mesmo que um país proíba, outro continuará o desenvolvimento. Não existe um tratado internacional que consiga frear a curiosidade humana e a ganância corporativa. O sistema de redes neurais que Hinton criou se tornou a base da civilização moderna em menos de uma década. Do sistema de saúde ao controle de mísseis, a IA já está nas raízes da nossa sociedade. Tentar retirá-la agora causaria um colapso imediato. Estamos presos a ela. O desafio agora não é mais como pará-la, e sim como sobreviver ao lado de algo que é superior a nós. Geoffrey Hinton dedicou sua vida à ciência e terminou como um profeta do caos. Ele não quer ser o herói da história, apenas que a gente entenda o que está em jogo. Estamos em uma encruzilhada que a humanidade nunca enfrentou antes. E por isso eu deixo essas perguntas para você pensar hoje à noite. Estamos criando uma ferramenta para nos libertar ou um substituto que vai nos apagar? Se a IA desenvolver um objetivo que não inclua a nossa existência, nós teremos força para dizer não? E a pergunta que mais dói: se o criador da tecnologia está implorando para a gente parar, por que nós ainda estamos acelerando? Com isso, foi deixado o aviso. Não estamos lidando só com uma nova tecnologia, mas com algo que pode assumir o controle. E pela primeira vez, quem criou olha para o que foi criado e percebe que aquilo pode seguir sozinho, sem precisar de autorização. A chance de decidir se queríamos esse futuro pode ter passado enquanto nem estávamos prestando atenção. Até a próxima! Isso se o algoritmo permitir.